E aí, gente, tudo bom? Prazer, eu sou o Douglas e faz um tempo que eu queria compartilhar uma experiência que foi o meu acidente do ano passado. Eu vou tentar ser o mais, não sei, o mais natural que eu consigo. Tipo assim, eu não quero esse vídeo aqui, eu faço, quem já viu algum vídeo assim, isso, pra quem já viu algum vídeo assim, algum vídeo assim, não, algum vídeo meu, eu tento dar uma editada, uma brincada e tudo mais. Esse aqui não, esse aqui eu quero ser o mais natural possível e, tipo, não quero contextualizar nada, tipo assim, não quero passar uma, tipo assim, colocar uma música ou uma intro ou forçar alguma coisa ou tipo me produzir ou não sei, tá ligado? Tipo assim, eu quero que seja algo natural porque é algo que eu quero fazer pra mim mesmo. Eu esse vídeo eu não tô fazendo pra tipo assim, obviamente pessoas podem ver, mas o intuito aqui é realmente falar comigo e sim postar no meu canal, porque eu vejo ele realmente como um diário. E também é um lugar que eu posto um vídeo brincando e tal. Mas assim, de forma geral, é um lugar que eu vejo para me postar. Basicamente é uma conversa comigo mesmo. E às vezes eu me expresso até melhor. Porque às vezes as ideias aqui na cabeça não tá certinha, mas tipo assim, eu consigo colocar pra fora e no vídeo. E o vídeo fica bom. No vídeo fica bom e às vezes até eu entendo. E eu vou postar ele porque é algo que eu quero compartilhar com as pessoas. Não é algo que eu me sinto confortável de chegar na pessoa e compartilhar pessoalmente, mas é algo que eu gosto de compartilhar por aqui, por exemplo. E antes de tudo, eu não quero colocar verdades, tá? Eu não tô levando como verdades aqui tudo. Não levem a minha experiência como uma verdade para a vida de vocês. Eu não quero bater o martelo aqui falando que tal coisa existe ou tal coisa não existe, não. É apenas uma pessoa no seu quarto compartilhando uma história, tá ligado? Uma história não, uma experiência, sem compromisso, tá ligado? Sem querer passar a visão ou querer passar que vocês acreditem ou não acreditem, entendeu? Então, realmente, tá? Esse começo aqui só vai explicar isso. Eu não quero ditar verdades, eu não tô aqui para fazer nada disso. Apenas compartilhando a história de algumas experiências que foi curioso comigo. Não diretamente foram ruins, tá ligado? Mas foi curioso pra caramba. E, cara, sinceramente eu pensei, vocês podem ver que, tipo, normalmente eu sempre tô de fone, eu tô usando alguma coisa, porque é algo que me ajuda a falar, às vezes, tá uma música aqui, ou até mesmo o... Eu não quis nem usar o microfone, porque não é algo que eu quero que, tipo, tem que estar bom, ou tem que estar no enquadro, ou tem que estar, tipo, legal. Não, é só uma câmera e eu gravando em um tripé, entendeu? Então, eu coloquei essa roupa aqui porque, extremamente, eu gosto dessa jaqueta jeans. Eu tô de verde também, de blusa que eu tenho há 10 anos, tá ligado? E tô de short, cara. Então, tipo assim, eu realmente não tô querendo produzir nada aqui hoje. Eu só tô querendo compartilhar. E tipo assim, eu vou começar, dado o início do vídeo, eu só quero esclarecer, eu só queria esclarecer isso. E eu vou separar em 3 tópicos aqui. Tópicos, acho que é certo eu falar tópico. O que, tipo assim, pra mim não ficar me perdendo em tudo que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou falar sobre o que aconteceu do acidente, e vou falar o que aconteceu no acidente, tipo, fisicamente, o que aconteceu durante o acidente, tipo assim, o que eu passei em questão tudo é isso, desde o dia que eu cheguei na UTI até o dia que eu saí, e como isso afetou minha vida, no terceiro ponto. Então, galera, dia 2 de agosto do ano passado eu tava na casa de um amigo, que é o Matheus, e a gente planejou sair para jantar com um amigo da família.
amigos da família do Círio, que é um outro amigo meu. E beleza. E nisso, eu voltei pra casa, fiz o que eu tinha que fazer e fui de moto. Nunca eu fui de moto, aconteceu de eu desviar de um cachorro e eu desviei, pelo que me falam, desviei e bati em outro, entendeu? E eu não tava correndo por ser uma moto, as pessoas acham que eu tava correndo, eu não tava. Eu não tenho um costume. Obviamente eu também não tava a 10 por hora, mas não tava tipo a 60, 70 por hora, tanto que é uma rua de cidade. E, cara, aconteceu isso. Eu não lembro de nada do dia, eu não lembro de nada do que eu fiz durante o dia. Eu só lembro de, tipo, acordar em um lugar. Acordar no hospital, assim, acordar meio dopadão. E foi isso. O acidente em si foi isso. Eu caí de moto. Esclarecendo tudo, eu bati no animal e caí de moto. E, cara, sinceramente, foi louco, porque é louco, galera. Tipo, é algo que só apaga. Que nem você acendeu o interruptor, apaga ele. O interruptor não, a lâmpada. Apagou, acendeu, tava no hospital. Eu não senti dor, eu não lembro de nada mesmo. E fui aqui no hospital da minha cidade, encaminharam eu para ala zero, assim, acho que fala ala zero de outra cidade, uma cidade maior. E foi lá que eu passei, acho que 19 ou 20 dias, eu não lembro agora direito, tá? E resumindo, o acidente foi esse. Primeiro ponto. O que aconteceu lá durante que eu tava nesse processo que eu tava lá no hospital? Eu fiquei de 19 a 20 dias. Se eu não me engano, depois eu não vou confirmar, mas eu não sei quantos dias, mas foram poucos dias, tá? Não foi grandes. Se eu não me engano, me falaram que eu cheguei a ficar em coma, mas não foi, tipo, eu não sei se eu fiquei em coma induzido ou se eu fiquei em coma por causa do acidente, tá? Mas foram, tipo, poucos dias, foi, tipo, 4 dias por aí. Ou uma semana ou 4 dias, tá? Enfim, no acidente, eu acabei tendo um traumatismo crânio interno desse lado, a minha cervical cruzou aqui e eu quebrei o braço. Aqui. Esse braço apinado, devido à pancada, eu fiquei com paralisia facial, que tá bem pior. Tem um vídeo meu antigo, se vocês quiserem ver como tava, tipo, tá tipo assim, ela tá bem melhor, entendeu? Tá bem melhor já, mas assim, papo de não mexer mesmo, ficar essa parte paralisada. E, cara, foi louco. Essa época no hospital foi bem doidão mesmo, as coisas, foi bem louca. Eu tive algumas experiências, eu tive uma breve experiência de tipo, tá apagado assim, em um lugar que eu não lembrava. Tipo assim, eu sabia que eu era eu, tá ligado? Eu sabia que eu era eu, mas eu não sabia que eu era o Douglas. Tipo assim, eu tava num lugar escuro só olhando assim fixo. Tipo, eu não sentia corpo, eu não sentia nada, eu só me sentia observando um lugar escuro e eu não lembrava, eu não tava sofrendo, não tava com medo, nada. Eu só sabia que eu era eu, mas eu não sabia que eu era o Douglas. Bem dizer assim, eu não lembrava nada que fosse do Douglas, eu só tava lá, entendeu? E por algum motivo eu lembro disso. E, cara, é bem estranho, eu vou falar pra vocês, é muito assustador, não não quando eu tava sentindo isso, porque eu não sabia, mas quando eu acordei e lembrei disso, foi bem assustador não lembrar das coisas. Tipo assim, é muito louco você não lembrar de você. Eu não sei explicar sinceramente. E, e é isso, tá ligado? Tipo assim, a coisa que eu tive de mais, tipo, que mexeu bastante comigo. Eu não, obviamente, não consigo colocar em palavras como foi todo o processo desse momento em si, dessa escuridão, de eu observando. Só que não dava medo nem felicidade, eu só tava lá. E existem diversas explicações. E, pô, traumatismo craniano, os médicos falaram que meu cérebro meio que abriu assim um pouquinho, tá ligado? Tipo, fez assim. Só que não teve corte, nada, foi tudo interno. Aí tem essa explicação. Tem a explicação que eu tenho pra mim. Eu acredito em Deus, mas eu não vou na igreja. Eu acredito em Deus e sigo o que eu acho certo pra mim. Eu não sou de frequentar a igreja, entendeu?
Então, é algo assim. Eu oro, eu converso com Deus, tudo, mas eu não frequento a igreja. Eu prefiro eu comigo aqui mesmo. E é assim, entendeu? Então, tipo, eu acredito que, tipo, só foi uma experiência muito diferente. Eu não consigo falar que foi ou não foi tal coisa, porque não dá pra saber mesmo, tá, gente? Tipo, hum, eu tenho, obviamente, eu tenho uma verdade pra mim, mas como aqui nesse vídeo eu não quero passar a verdade pra ninguém, eu não tô aqui pra falar o que é verdade, né? Porque eu não sei, mas então o que é verdade pra mim, eu guardo pra mim e já era. Eu não quero passar isso, entendeu? Não é algo que eu, não é algo certo, eu diria, tipo, passar minha verdade pros outros. Eu só tô aqui, tipo, é só realmente compartilhando a história. E, cara, sinceramente foi louco. Foi a primeira vez que provavelmente eu me senti drogadão de remédio, tá ligado? É, e não mudando o foco nem nada, mas uma situação muito engraçada que foi a Mariane, que também foi lá me visitar. Cara, eu chegava nela e falava, tipo, ferve essa água aqui pra mim. Tipo assim, no hospital, eu falava com uma naturalidade pra ela, velho. Depois ela me contando, eu falava com uma naturalidade. Falava com uma naturalidade assim, cara. E eu falava, não, ferve essa água, porque ela tinha me contado, se eu não me lembro, ela tinha me contado algum filme, alguma história de filme de terror que envolvia água cebosa, tá ligado? E eu só pedia muito pra ela ferver a água porque eu não queria tomar. Na minha cabeça fazia todo sentido. Eu tive pessoas nesse processo que me deram muito apoio. Eu tive a Mariane, eu tive a família dela dando super apoio também. Eu tive os meus amigos dando apoio, o Matheus, Ciro, Thales, Galo, Bruno, o... vieram me visitar aqui, o Felipe também. Eu não quero esquecer o nome de ninguém, cara. Olha, enfim, o círculo social em si, sabe, tá ligado? Eu posso acabar esquecendo, mas eu sou muito grato a todo mundo, minha mãe, meu pai, amigo de família, entendeu? Tipo assim, todo mundo que uniu tava ali orando, tava prestando um apoio, sabe? Tipo, fazendo a parte que ele sentia confortável em fazer a parte deles. Então, é tipo assim, eu sou grato a todo mundo que realmente ajudou, tá? E eu posso ter esquecido nomes aqui e tudo, mas de verdade, sou grato do coração, tá? E, cara, minha família, de, família de todo mundo se uniu, basicamente. E foram lá me visitar, vieram fazer visita aqui em casa, mandaram mensagem, oraram. Cada um, tipo assim, essas pessoas fizeram o que pra elas, tipo, era o certo. Tipo assim, seja orar, seja perguntar se tá bem, entendeu? Seja visitando, abraçando, conversando. E foi uma época muito legal. Tipo assim, não legal, eu não quero falar nada errado aqui. E eu também não quero ficar regravando as cenas. Então, se alguma hora eu falar alguma besteira, perdão. No momento aqui, eu realmente não vou editar, não vou revisar esse vídeo. Eu só vou fazer e postar. E, tipo, cara, é legal, tá ligado? Foi legal ver, tipo, as pessoas se unindo, tá ligado? E, de verdade, é bonito ver as pessoas se unindo em prol de uma causa. Eu não sei se é certo falar isso, cara. Em prol de, tipo, de querer ver o outro bem, tá ligado? E eu tenho pessoas que eu tenho muito, muito carinho mesmo, sabe? Tipo, porque vão ter meu respeito pra sempre, vão ter meu carinho pra sempre. Todo mundo que fez, que tava lá dando apoio, do jeito que podiam, eu vou sempre ter um carinho, sempre ter um respeito gigantesco. E esse foi o processo. Tipo assim, esse foi o processo do que eu tava no hospital. E teve o processo pós-hospital também, que foi a recuperação. Eu tive que aprender a andar de novo. Eu tive que fazer fisioterapia, mexer o braço, fazer várias coisas que beleza. E o que eu quero compartilhar aqui também é, eu comecei a ver a vida de outro jeito depois. Eu comecei a... tem 2 pontos aí.
Eu comecei sim a ver a vida de outro jeito. Eu queria e quis tentar fazer tudo certo, mas não é assim que funcionam as coisas, a gente nem sempre acerta. Eu quis ser um ser humano 100% melhor, eu queria só acertar e é isso aí, mas não é assim. Eu continuei errando, continuei acertando, entendeu? Errando, acertando, como eu acredito que a grande parte da vida de todo mundo é. Porque realmente não tem como você ser perfeito, porque eu não sou perfeito, tá ligado? Eu não sou perfeito, eu tenho um erro, eu, eu sinto raiva, eu sinto bondade, eu sinto alegria, tristeza. Pô, todo mundo sente isso, tá ligado? E, e eu vi a vida diferente, cara. Eu principalmente comecei a lidar, por exemplo, com ansiedade diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa mesmo, é, de chorar em público, por exemplo. E eu comecei a ver a ansiedade de outro jeito depois dessa minha experiência. A ansiedade, de novo, tá, gente? Pra mim, se você tem isso, cara, não compara a sua ansiedade ou sua dor com a de outra pessoa. Eu não tô querendo comparar a minha com ninguém também. Eu não tô querendo falar, então galera, eu passei por isso e agora a ansiedade eu vejo assim, e agora é assim. Não, não tô ditando verdades. Procura ajuda, procura alguém, às vezes alguém conversando também ajuda muito. Procura o seu jeito, tá ligado? O seu jeito, porque o meu jeito que hoje em dia eu consigo lidar melhor, não consigo lidar 100%, mas muito melhor, não vai ser o jeito de vocês, não vai ser a verdade, porque foi minha experiência. Eu não quero passar a minha experiência para os outros, eu não quero passar a minha verdade para outras pessoas. E, cara, eu comecei realmente a lidar melhor com algumas coisas, outras coisas eu não lidei bem, eu tô no processo às vezes de lidar. E, e de modo geral eu literalmente comecei a ver a vida diferente e esse dia eu me peguei fazendo coisas tipo falando de tal jeito, seja zoando, brincando e jeitos que hoje em dia eu já não me identifico tanto porque eu já tenho essa visão diferente das paradas, tá ligado? E pra vocês verem, mesmo acontecendo tudo isso, às vezes eu brinquei, eu falei alguma coisa que tipo assim, entendeu? Na teoria não era pra me fazer, porque eu falei, não, cara, você ser 100% melhor. Então eu tirei isso de mim, eu tirei essa cobrança de mim, eu tirei várias coisas que estavam pesando de mim e aceitei que eu vou continuar errando como tal, antes eu errava do jeito antes do acidente. É lógico, cara, você vai, não é só errando também, você tem que ir mudando e eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo melhorar várias coisas, eu me perdoei já de muita coisa também, que de jeitos, de modos como eu lidei com as coisas ou de algumas relações que eu tive, principalmente tipo em questão de linguajar. Eu não sou uma pessoa que gosta de xingar, que gosta tipo de briga, tá ligado? E eu pisei muito forte nisso sempre, eu sempre foquei muito nisso, não ser assim. E eu acabei sendo assim após o acidente, acabei falando asneira, acabei falando palavrão, entendeu? Sendo desrespeitoso até com as pessoas próximas, entendeu? Então, tipo assim, não desrespeitoso no sentido de físico, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas sim no sentido de vocabulário. Eu acabei falando coisas que magoaram as pessoas, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu tô tentando realmente, tipo, só aceitar que aconteceu tudo isso, que eu falei coisas, que eu não, não acertei 100% depois disso. Eu tirei esse peso de mim, eu tirei essa cobrança e aprendi que, tipo, tá tudo bem, eu vou errar e vou continuar errando daqui pra frente e vou continuar acertando muito daqui pra frente também, entendeu? Sejam erros pequenos, acertos grandes ou vice-versa, porque realmente faz parte, tipo, a gente não vai acertar toda hora e a gente não vai ser uma pessoa intelectual toda hora ou serena toda hora, tá ligado? E é louco, porque a partir do momento que eu comecei a pensar isso, eu comecei a ser um pouco mais sereno, a ser um pouco mais, a ouvir mais. Então, tipo assim, eu só aceitei tudo que eu fiz e tô disposto a mudar, tá ligado? E é isso. Eu, sinceramente, o vídeo foi esse, tá? O que eu queria compartilhar é isso.
E é isso. De novo, tá? Se vocês estão passando por alguma ansiedade, alguma coisa assim, ou às vezes estão se desvalorizando, cara, procura o teu jeito. Não levam o jeito dos outros como o seu jeito ou sua verdade, entendeu? Às vezes você pode sim se inspirar em alguns pontos, mas não leva, cara, porque cada um vai ter uma experiência diferente, entendeu? E, tipo, não deixa de dar ouvidos ou coisas assim ao que você sente. Se você sente alguma coisa, não deixa ali, vai deixando, vai deixando. Não, dá atenção, conversa contigo mesmo, se prioriza, tá ligado? E é isso que eu queria passar. E eu acho, sinceramente, eu espero muito que eu não tenha falado nada, tipo, de errado. E eu sempre tive muito receoso de fazer isso, porque eu ficava com muito medo de entenderem errado, ou às vezes sentirem que eu tô passando algo, mas eu realmente não tô, tá? E fica aí, uma boa tarde, um bom domingo e se cuidem, tá?